se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O assombro da usina velha, Ipatinga. Era uma noite abafada, típica do Vale do Aço, quando decidi aceitar o desafio de explorar as ruínas da usina velha. As histórias que envolviam aquele lugar eram lendárias: trabalhadores desaparecidos, máquinas que funcionavam sozinhas e um vulto de olhos vermelhos que vagava entre os escombros. Eu nunca dei muita bola para essas lendas, mas a curiosidade sempre foi meu ponto fraco. Cheguei ao local com uma lanterna fraca e meu celular em mãos. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som de grilos e pelo vento que assobiava entre as estruturas de aço corroído. A usina parecia viva de alguma forma, como se me observasse. Senti um calafrio subir pela espinha, mas continuei em frente, determinado a provar que não havia nada além de sucata e histórias exageradas. Enquanto andava, notei marcas estranhas nas paredes enferrujadas. Pareciam desenhos feitos por mãos humanas, mas eram caóticos, como se tivessem sido criados por alguém desesperado. Toquei uma delas, e a superfície parecia mais fria do que o resto do metal. Meu coração disparou quando ouvi um som de passos atrás de mim. Tem alguém aí? Minha voz ecoou, mas não houve resposta. A lanterna tremia em minha mão, e percebi que estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Resolvi continuar, mas a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Ao chegar ao antigo salão principal, onde as máquinas gigantes descansavam como esqueletos de uma era passada, ouvi um som que fez meu sangue gelar, um sussurro baixo e contínuo, vindo de um canto escuro. Apontei a lanterna, mas a luz parecia ser engolida pelas sombras. Vá embora! A voz era rouca, quase inumana. Dei um passo para trás, sentindo as pernas tremerem. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas não vi nada. Apenas aquela escuridão densa, quase palpável. De repente, uma das máquinas ao meu lado deu um solavanco, como se tivesse sido ligada. O som estridente de metal contra metal ecoou pelo salão, e eu corri sem olhar para trás. O medo dominava minha mente, mas uma coisa era certa: algo ali não queria minha presença. Quando finalmente saí das ruínas, olhei para trás e vi uma figura parada na entrada. Era alta, esguia, com olhos que brilhavam como brasas. Aquela foi a primeira de muitas noites em que sonhei com aquele lugar. Depois daquela noite, eu não conseguia tirar a usina velha da cabeça. Era como se algo me puxasse de volta, um tipo de magnetismo sombrio. Decidi contar a alguns amigos o que tinha acontecido, mas todos riram de mim. Você só ficou impressionado com as histórias, diziam. Mas eu sabia o que tinha visto, e sabia que não estava sozinho naquela noite. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada de um velho colega, Felipe, que também era fascinado por mistérios. Ele ouviu sobre minha experiência e insistiu em me acompanhar de volta à usina. Vamos juntos. Quero ver com meus próprios olhos, disse ele, e contra meu instinto, concordei. Voltamos ao local numa madrugada ainda mais escura que a anterior. Felipe trouxe uma câmera e uma lanterna mais potente, mas nada disso aliviava a tensão que crescia em meu peito. Assim que pisamos no terreno da usina, o ar pareceu mudar. Ficou mais denso, mais pesado, como se estivéssemos mergulhando em águas profundas. Exploramos os corredores silenciosos, e a sensação de ser observado retornou com força. Desta vez, Felipe também sentiu. Cara, tem algo errado aqui. Sinto como se alguém estivesse respirando no meu pescoço, ele sussurrou, apontando a câmera para todos os lados. Enquanto avançávamos, um som metálico reverberou pelo lugar, como uma máquina sendo acionada. Só que isso era impossível, a usina estava abandonada há décadas. De repente, ouvimos vozes. Não eram claras, mas soavam como lamentos. Felipe olhou para mim, assustado. Você também ouviu isso? Assenti, meu coração disparado. Chegamos novamente ao salão principal, e desta vez, a escuridão parecia mais viva. As máquinas pareciam se mover levemente, rangendo, como se fossem acordar a qualquer momento. Felipe apontou a câmera para um canto escuro e congelou. Você está vendo aquilo?
A figura de olhos vermelhos estava lá novamente, mas desta vez, parecia mais próxima, mais nítida. Felipe tentou filmar, mas a câmera desligou sozinha. Isso não é possível, ele murmurou, apavorado. O silêncio foi quebrado por um grito ensurdecedor vindo do vazio. Saímos correndo, mas as vozes nos perseguiam. Elas ecoavam pelos corredores, chamando nossos nomes, como se nos conhecessem. Quando finalmente escapamos, Felipe jurou nunca mais voltar. Eu queria acreditar que estava livre, mas sabia que a história estava longe de acabar. Nos dias que se seguiram, comecei a sonhar com a usina todas as noites. Nos sonhos, eu caminhava pelos corredores escuros enquanto sussurros e lamentos me cercavam. Via rostos desfigurados entre as sombras, sempre me observando. Felipe também não estava bem. Ele me ligava quase todas as noites, dizendo que sentia algo em sua casa, algo que o seguirá da usina. Uma tarde, decidi investigar mais sobre o passado da usina velha. Descobri que, durante a época de sua atividade, muitos acidentes fatais ocorreram lá. Trabalhadores foram esmagados por máquinas, alguns desapareceram misteriosamente, e outros relataram ver uma figura sombria antes de morrer. O local foi fechado depois que o último dono se enforcou dentro do salão principal. Felipe, mesmo aterrorizado, decidiu me ajudar a entender o que estava acontecendo. Talvez, se descobrirmos mais sobre essa figura, possamos encerrar isso, ele disse. Resolvemos voltar à usina mais uma vez, desta vez levando velas e um gravador, para tentar captar algo que nossos olhos não pudessem ver. Quando chegamos, o lugar parecia diferente, quase mais vivo. Acendemos as velas e começamos a fazer perguntas em voz alta. Quem está aqui? Por que assombra este lugar? O gravador ficou ligado, mas tudo o que ouvíamos era o silêncio. No entanto, quando revisamos o áudio, uma voz rouca respondeu: "Vocês não deveriam estar aqui." As velas se apagaram de repente, e algo nos empurrou com força. Felipe caiu, e eu o puxei enquanto corríamos em pânico. Lá fora, quando finalmente paramos para respirar, percebemos que as marcas de mãos apareceram novamente, desta vez em nossas roupas. Depois daquela última visita, Felipe começou a piorar. Ele dizia que sentia mãos invisíveis tocando seus ombros e que ouvia sussurros mesmo quando estava sozinho. Um dia, ele desapareceu. Fui até sua casa e encontrei o lugar todo revirado, mas sem nenhum sinal de luta. Resolvi voltar à usina sozinho, algo me dizia que Felipe estava lá. Quando entrei, o ambiente parecia me devorar. Não era só uma sensação, eu sentia que estava sendo observado por inúmeros olhos. O salão principal estava iluminado por uma luz vermelha, e lá, no centro, vi Felipe. Ele estava parado, com os olhos vidrados e a expressão vazia. "Felipe", gritei, mas ele não respondeu. Ao me aproximar, percebi que ele estava murmurando algo em uma língua que eu não entendia. Foi quando a figura de olhos vermelhos surgiu novamente, agora gigantesca, como se fosse parte da própria usina. "Ele é meu agora", disse a voz rouca, ecoando pelo espaço. Tentei puxar Felipe, mas ele parecia preso. Um vento forte me lançou para trás, e eu ouvi uma gargalhada assustadora antes de desmaiar. Acordei do lado de fora da usina, com a cabeça latejando. Felipe nunca foi encontrado. As autoridades deram seu desaparecimento como mais um mistério da região, mas eu sabia a verdade. Algo na usina o havia tomado, e eu quase fui a próxima vítima. Desde então, tento avisar as pessoas para ficarem longe daquele lugar. Mas, de tempos em tempos, ouço relatos de aventureiros curiosos que desaparecem nas ruínas. A usina é um poço de almas perdidas, e aquele ser que habita parece estar sempre à espreita, esperando por novos visitantes. E agora, enquanto escrevo isso, sinto o mesmo frio daquela noite. Olho para a janela e vejo dois olhos vermelhos brilhando na escuridão. Talvez eu nunca tenha realmente escapado.